Vamos lá, já parou para pensar nisso? É absolutamente fascinante a ideia de que existe uma conexão científica real, super direta, entre as palavras exatas que a gente usa para descrever os nossos sentimentos e a nossa saúde física de verdade. Nesta nossa explicação de hoje, a gente vai mergulhar fundo em algumas descobertas revolucionárias que mostram como simplesmente expandir o vocabulário emocional pode funcionar como um verdadeiro escudo para o corpo humano. E olha, não é só sobre melhorar a comunicação, tá? É sobre biologia pura e aplicada. E para organizar as ideias, a nossa agenda de hoje passa por 5 pontos bem diretos. Primeiro, uma nova visão sobre as emoções. Segundo, orçamentando a energia do corpo. Terceiro, o que é granularidade emocional. Quarto, o custo metabólico dos sentimentos. E por fim, melhor vocabulário, melhor saúde. Então, começando pela seção 1, uma nova visão sobre as emoções. Para começar de verdade, temos uma questão gigantesca que meio que vira tudo de cabeça para baixo. Por muito, muito tempo, a gente simplesmente assumiu que as emoções eram reações biológicas automáticas inatas, algo que a gente não podia controlar. A ideia era que o cérebro só ficava ali reagindo passivamente ao mundo. Mas a neurociência moderna faz a gente se perguntar o seguinte: será mesmo que a linguagem e os conceitos que a gente tem na cabeça possuem o poder de ditar o nosso estado físico? Pois é, tem um contraste absurdo entre essas duas visões. A visão clássica batia na tecla das chamadas impressões digitais de emoção universais. Sabe aquela ideia de que a tristeza ou a raiva sempre teriam a mesmíssima assinatura física no cérebro e no corpo de todo mundo? Então, a nova ciência chega e derruba isso completamente. As pesquisas mais recentes revelam que as emoções não são reações fixas de jeito nenhum. Na verdade, elas são construídas ativamente, momento a momento, pelo nosso cérebro, sempre com base nas nossas experiências passadas. O cérebro é um construtor incansável e não um mero receptor passivo. Avançando agora para a seção 2, orçamentando a energia do corpo. O conceito central aqui é o tal do orçamento corporal. Acontece que a rede interoceptiva do cérebro funciona como uma máquina de previsão simplesmente inacreditável. O cérebro não fica esperando o corpo se mover para só depois enviar energia. Ele tenta prever o tempo todo as necessidades físicas, antes mesmo de qualquer movimento acontecer. Ele é quem administra nossos recursos vitais, tipo o cortisol e a glicose, garantindo que a gente tenha exatamente o que precisa para sobreviver e funcionar direito. E o pulo do gato é entender como esse orçamento funciona, pensando nisso como se fosse uma conta bancária mesmo. Coisas como comer, dormir e relaxar com quem a gente gosta são os depósitos nessa conta biológica. Já fazer exercícios ou lidar com estresse são os saques. Agora, olha que loucura a questão do julgamento social. Se alguém vê um chefe super severo vindo no corredor, o cérebro na mesma hora prevê que vai precisar de energia. Ele faz um saque biológico imediato, liberando cortisol e inundando o sangue com glicose, mesmo que a pessoa esteja ali parada, sem mover um músculo. Ou seja, o estresse social tem um custo metabólico muito real. O que nos leva à seção 3, o que é granularidade emocional? Bom, isso é o que o pessoal da ciência chama de granularidade emocional. Basicamente, é a nossa habilidade de categorizar sensações físicas usando conceitos extremamente específicos. Quem tem alta granularidade emocional funciona como um verdadeiro sommelier de emoções. Essas pessoas não dizem simplesmente que estão se sentindo mal. Elas conseguem distinguir com uma precisão cirúrgica se aquilo é ressentimento, exaustão, apreensão ou, de repente, uma melancolia. E isso mostra de um jeito genial a diferença no dia a dia. Ter uma alta granularidade é como ter uma caixa de ferramentas gigante à disposição. Para cada situação diferente, existe ali um conceito super preciso. Por outro lado, quem tem uma baixa granularidade emocional trabalha meio que com um canivete suíço básico ou só um martelo. Acaba categorizando absolutamente tudo apenas como incrível ou horrível e ponto final. O problema é que, quando faltam conceitos distintos, o cérebro tem uma dificuldade tremenda para descobrir de forma eficiente o que o corpo realmente precisa fazer naquele momento. Entrando na seção 4, o custo metabólico dos sentimentos. Pensa no seguinte passo a passo mental. Quando acontece alguma coisa, tipo reencontrar um parente muito querido, o cérebro logo prevê que vai precisar de energia e tenta categorizar o que está rolando. Se a pessoa tem no vocabulário um conceito super específico para isso, tipo a palavra coreana jong, que descreve um tipo muito particular de afeto e apego, pronto, o cérebro resolve o problema num piscar de olhos. Essa precisão extrema salva nosso cérebro daquele trabalho exaustivo de ficar tentando adivinhar como gastar o metabolismo. No fim das contas, precisão gera eficiência biológica. Só que o inverso também é verdade, né? Conceitos amplos demais, muito vagos, obrigam a mente a trabalhar dobrado.
Se a única coisa que o cérebro consegue montar é uma sensação vaga de isso é agradável ou isso é desagradável, ele fica meio perdido, testando várias previsões diferentes. Com o tempo, todo esse esforço extra leva a um orçamento corporal que é cronicamente mal administrado. E esse uso ineficiente de energia vai, aos poucos, esgotando o organismo. Finalmente chegamos à seção 5, melhor vocabulário, melhor saúde. E aqui os dados impressionam muito. As pesquisas mostram que quem consegue distinguir finamente suas emoções negativas é 30% mais flexível na hora de regular essas emoções. Sabe o que esse nível de controle significa na prática? Uma probabilidade bem menor de exagerar no álcool em momentos de estresse e uma taxa significativamente menor de agressividade ou retaliação quando a pessoa se sente magoada. É ter as ferramentas certas para lidar com o tranco ali, na hora exata. E olha como isso escala de um jeito incrível na sociedade. Um estudo enorme com 10 mil participantes comprovou essa relação direta. E aqui vale a pena a gente gravar bem essa lição. Distinguir emoções de modo preciso e variado permite que o seu cérebro equilibre melhor os gastos de energia exigidos por cada situação. Como resultado direto disso, ter alta granularidade emocional está diretamente associada a uma melhor saúde física e a menos visitas ou internações em hospitais. Resumindo a ópera, menos adivinhação do cérebro significa um sistema imunológico muito mais forte. Agora, quando essa granularidade é baixa, o preço físico que se paga é bem alto. Um orçamento corporal cronicamente desequilibrado pode literalmente remodelar os circuitos do cérebro ao longo do tempo. E isso está super associado ao estresse crônico, a um aumento nas citocinas pró-inflamatórias no corpo humano, a um uso bem maior de remédios controlados e até idas muito mais frequentes ao médico para tratar sintomas que muitas vezes nascem justamente da forma ineficiente como o cérebro está categorizando essa energia. Tem uma frase da pesquisa que resume perfeitamente a grande sacada disso tudo. Aprender a separar o que é só uma sensação física pura de um sentimento ruim e generalizado não é só uma habilidade social interessante. Isso funciona como um escudo literal contra doenças crônicas. Ter esse conhecimento conceitual ajuda a reduzir a inflamação, evitando que os desconfortos do dia a dia virem verdadeiras catástrofes sistêmicas para o nosso corpo. E com isso, a gente chega ao fim da nossa explicação. Mas fica aqui uma baita reflexão para levar para a vida. Se as palavras que a gente usa para dar nome aos sentimentos calibram a nossa gestão de energia e moldam até o nosso sistema imunológico, dar um upgrade na nossa caixa de ferramentas emocionais pode ser, com toda certeza, a chave definitiva para proteger o bem-estar físico no longo prazo. Fica a dica: aprender palavras novas é muito mais do que só exercitar o intelecto, é literalmente exercitar a biologia da nossa saúde. Que tal começar a observar melhor os próprios sentimentos a partir de hoje?